mais 5. O vermelho. Obrigado. Presidente, eu peço licença para tirar a máscara? Agradeço. Primeiro, eu quero congratular e agradecer o convite do nosso presidente, deputado Bacelar, e congratular a atuação que ele faz aqui na Comissão de Turismo, que é uma comissão muito importante para o turismo e para a macroeconomia brasileira. Cumprimentar o meu amigo Roberto Lucena, que foi nosso secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Fundamos juntos o Podemos Turismo e sempre um grande amigo, além do nosso deputado também, que é do nosso partido também. Cumprimentar a exposição do Valdir, que foi muito boa, excelente. Aqui na mesa, o Daniel Correia de Mello, meu amigo Magno José Maguinho, que nós tivemos juntos tanto em vários eventos como a ICE, como também o Brazilian Game Congress e outros, e cumprimentando todos que estão participando online, Antônio Dias, que é o dono do Royal Palm Plaza de Campinas, foi o meu vice-presidente na Associação Brasileira de Hotéis aqui do Estado de São Paulo, e um grande parceiro também da BR, assim como cumprimento o ministro Max Beltrão, excelente ministro de Turismo nosso, e todos os deputados presentes na casa. Eu vou passando aqui já e falando da exposição. Eu acho que já pode passar, por favor, a próxima tela. Por favor, pode passar a próxima também, que é mais uma apresentação, pode passar. A gente já entra no tema, e como nós estamos na Comissão de Turismo, eu sei que todos aqui conhecem, mas como nós estamos numa audiência pública, muitos não conhecem do turismo. Nós tivemos, aí, de acordo com a MT, em 2019, 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo, e no ano de 2020, com a pandemia, passou para menos de 200 milhões de pessoas viajando pelo mundo, de acordo com a Comissão de Turismo. Isso gerou, em 2019, 1,8 trilhões de dólares de exportações. Aí nós estamos falando do tamanho da importância do mercado mundial do turismo, e que caiu para 2020, com a nossa pandemia, para pouco mais de 250 bilhões de dólares. Então, a gente precisa retomar o turismo, e essa pauta de cassinos, jogos, vai ajudar a fortalecer todos os destinos de turismo do Brasil. Isso significa 10% do PIB do mundo, e só os Estados Unidos, em 2019, faturou 215 bilhões de dólares de exportações, e a França recebeu mais de 86,9 milhões de turistas. Aí nós vamos ver a pujança. O Brasil é o primeiro do ranking mundial em potencial econômico e de recursos naturais para trabalhar o turismo. Então, a gente tem todo isso, o primeiro do ranking de acordo com a MT também. Pode passar, por favor? Esse gráfico é um gráfico que foi uma projeção que aconteceu, foi feita em 2010 pela Organização Mundial de Turismo, que mostra o fluxo de turismo mundial pelo mundo. Nós estamos falando que em 2020 ia chegar a 1,4, mas chegou a 1,5 em 2019. Vamos ter agora uma readequação. O nosso mercado de turismo, de lazer, ele já está tendo uma grande retomada. Agora nós precisamos também fortalecer o turismo de negócios, de eventos, e para quê? A partir do momento que nós começamos a retomar, a gente pode chegar a 1,8 bilhões de turistas em 2030. Essa é a grande projeção e vem da grande oportunidade. Pode passar, por favor. Aqui eu passo 2 quadros que mostram um pouquinho dos dados do turismo, hotelaria, locadoras de viagem, agências, operadoras de turismo, os parques temáticos, meetings, incentivo, congressos, eventos. Depois pode passar o número de restaurantes que nós temos no Brasil, o que funciona do esporte, da categoria, e aí o esporte, nós estamos, por que o esporte e o turismo? Porque quando a gente fala de um evento como nós tivemos Olimpíadas, Copa do Mundo, ou todos os eventos que acontecem dentro de uma cidade, ela movimenta milhões e bilhões de divisas. As companhias aéreas, o próprio governo e os cruzeiros. Eu diria que esses são os grandes pilares, são mais de 52 segmentos econômicos impactados pelo turismo. Pode passar, por favor. E aí, já falando, entrando no nosso tema de jogos legalizados no mundo, por favor. Nós estamos falando o quê? E esses dados aí eu já agradeço também ao Maguinho, vendo uma apresentação que nós já pegamos juntos também, da Organização Mundial de Turismo. 156 países compõem a organização, 71,6% já tem o jogo legalizado, mas vale ressaltar que os 28%, 45% são de origem islâmica, aí não tem nenhum tipo de jogo. Então, nós estamos falando que nós estamos fora do mercado hoje, o Brasil, de acordo com esse quadro. No G20, nós estamos falando dos países que formam o G20, 93% das nações têm jogos legalizados em seus territórios.
ou 6,93 que não correspondem são 3 países, Brasil, Arábia Saudita e Indonésia, sendo que os últimos 2 são islâmicos, então não existe nem o que o Dr. Valdir colocou um pouco mais, não existe nenhum tipo de jogo, e no Brasil nós já temos. E na ONU 75,52 países têm já o jogo legalizado, dos 193 membros dos países da ONU, 75,52 têm o jogo legalizado, dentre eles 24,48 não legalizaram. E na OCDE, os 34 que formam a OCDE, apenas a Islândia não permite jogos territórios. Ou seja, estamos fora do mercado, senhores. Precisamos rapidamente e urgentemente aprovar essa pauta. Por favor. E falando um pouco de jogos legais, o deputado Bacelar acabou de falar, são 17 bilhões de reais em jogos legais no Brasil, e nós estamos calculando, e o Maguinho me corrija, por favor, então estamos próximos a quase esse número de jogos legais. Então, nos jogos legais, estamos falando de loterias, nós estamos falando de teleceira, nós estamos falando de turf, nós estamos falando das apostas esportivas que já estão aprovadas a lei desde 2018. E jogos legais, estamos falando dos jogos de bicho, os bingos e cassinos clandestinos que existem, não vamos ser demagogos, existem e funcionam, só que não recolhem impostos, não empregam formalmente e estão funcionando à beira da justiça. A partir do momento que a gente colocar uma legislação, vai permitir que aquele jogador de futebol, se tivesse num empreendimento legal, ia ser igual um restaurante, ia ser igual um hotel, ele estaria respeitando a legislação. Mas como ele já está à margem, ele não precisa respeitar nada. Então, é o momento da gente trabalhar com a liderança dos senhores, uma aprovação para tirar da legalidade, tirar da pessoa que trabalha fora da lei, ou seja, e colocar um empresário para investir, para empregar, para gerar imposto e renda. Pode passar, por favor. Nós estamos falando, então, como aprovação de jogos de uma maneira mais ampla no Brasil, com uma política macroeconômica. Senhoras, estamos falando de uma recuperação macroeconômica do Brasil. Nós estamos falando com uma legislação liberal. O que nós falamos uma legislação liberal? É uma legislação que permite aprovar quem quiser, por exemplo, cassinos e bingos que são clandestinos, a virarem legais, colocar o empreendedor que existe hoje, por exemplo, como Antônio Dias no Royal Palm Plaza, para ter oportunidade de também trabalhar isso, ou também dentro de um próprio hotel ou de uma pousada, para que todo o turismo brasileiro seja impactado, desde uma cidade pequena de turista como Campos do Jordão, como Búzios, como todas as outras que nós temos de grandes potenciais no Brasil como um todo. Então, nós estamos falando que isso pode atingir 70 bilhões de dólares, mais do que o deputado Bacelar brilhantemente colocou. Por que 70 bilhões de dólares de investimento estrangeiro mais o nacional? Tem vários e vários empreendimentos brasileiros que podem ser investidores dessa pauta também. E 70 bilhões de dólares de investimento vai fazer uma pujança em vários mercados. Nós vamos gerar milhões de empregos. Estou falando na casa de 2 dígitos de empregos diretos, trabalhando todas essas modalidades que a gente pode aprovar no Brasil. Isso vai gerar da casa de 2 dígitos também de impostos. Nós estamos precisando recuperar os impostos para poder trabalhar com toda a máquina, com a máquina pública e privada. Fortalecer o Destino Brasil. Hoje nós perdemos muito. Às vezes nós temos uma ilha bela, uma ilha comprida, nós vamos falando de Salvador, nós vamos falando de Sergipe, que perde em competitividade porque Cancún tem um cassino, não é que ele vai só para jogar, mas lá tem uma atrativa a mais que a gente não tem aqui. Então a gente está perdendo competitividade para a Ilha Bela, para a Ilha Comprida, para Campos do Jordão, para uma cidade em Punta del Este que tem um jogo e que o brasileiro vai lá gastar o dinheiro em vez de deixar ele aqui. Né? E isso vai impactar, meus amigos, no primeiro, mercado imobiliário, aonde nós vamos fazer. É um empreendimento pronto ou um empreendimento que nós vamos poder trabalhar? Aí vai entrar no mercado de engenharia, de arquitetura. Como é que nós vamos adequar isso? Aí vai cair na construção, que depois vai cair no mobiliário. Vamos ter que mobiliar tudo isso, comprar equipamentos, ativar a nossa indústria brasileira. E aí vai para decoração. Nós vamos ter que decorar todos esses pratos para depois entrar na implantação. Quando a gente entrar na implantação, a gente vai cair na qualificação. Vamos precisar das universidades, vão precisar dos pontos de treinamento. Por quê? Imagina se for um cassino integrado resort, como for um grandão lá de Singapura, que tem 800 croupiers, vai precisar de
quantas pessoas para serem formadas, né? E em um hotel, vamos supor, de 2.000 apartamentos, precisa de 1.000 arrumadeiras. Mas dentro de um hotel que tiver, por exemplo, hotel cassino, ele vai poder ter mais atividades, ele vai complementar a renda dele. E aí sim ele vai cair na parte de operação. Tantos impactos que pode fazer, para ir cair na distribuição, no mercado de marketing, no mercado de alimentos e bebidas, o mercado de cultura, o mercado de entretenimento. Pode passar, por favor? Então, o que nós enxergamos como um grande potencial no Brasil, para deixar uma legislação mais aberta, é a gente trabalhar os cassinos resorts integrados, modelo que nós temos em Singapura, Las Vegas e Macau. Sim, eles são muito bem-vindos, mas eles querem centros de grande movimentação, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis. Porém, eles não vão fazer num pequeno destino, eles não vão num pequeno estado, eles vão numa pequena cidade. Por isso que a gente tem que ter o Hotel Cassino, que é o modelo que nós temos hoje na Europa e na América do Sul. É permitir que um hotel já existente com 150 a 200 possa ter uma sala de jogos, ou mesmo com ampliação e com aprovação da legislação, quando nós falamos da legislação, a questão dos jogos, uma sala de casas esportivas, um sport bar. E aí, nesse local, ele vai ter que contratar pessoas para fazer a cultura, ele vai ter que contratar pessoas, vai ter mais gente no AIB trabalhando e vai ser um novo ponto de venda. Aí nós estamos falando o quê? O cassino urbano, que é a questão dos bingos que existiam anteriormente. O cassino urbano ele pode entrar numa cidade, por exemplo, como Águas de Lindóia, numa cidade menor, e ser um ponto atrativo para atrair novos fluxos de turismo dentro do Brasil todo. E os jogos online, porque os jogos online já estão aí. A pessoa, se ligar o celular agora, consegue apostar num cassino online. Mas quanto está sendo tributado? Quanto está gerando de renda e empregos formais no Brasil? Nada. Então, a gente tem que aprovar agora, é tão importante para que a gente possa conseguir fazer com que isso entre dentro da tributação e da arrecadação dentro do Brasil. E a última tela nossa, cumprindo aí já, eu fiz uma análise SWOT, para falar dos pontos positivos e negativos gerais do que nós podemos ter uma legislação de aprovação de cassinos. E eu sempre gosto, vamos começar do fraco no mercado interno, né, a análise SWOT, que nós estamos falando de forças e fraquezas interno e oportunidades e ameaças no externo. Então vamos começar com as fraquezas internas. Os jogos legais estão na mão de contraventores hoje, senhores. O mesmo no crime organizado. Que mais? Os jogos legais não geram empregos formais, não arrecadam impostos para a economia. Os jogos ilegais, apesar de existir viciados em jogos, não existe uma política pública para pegar essa demanda. Se a gente vai para Las Vegas ou para outros países, tem políticas públicas para cuidar de quem tem vício no jogo. E com outra fraqueza, a crise econômica gerada pela pandemia. A gente tem que gerar mais emprego, a gente tem que gerar mais renda, a gente tem que fortalecer o mercado brasileiro. E aonde vem as forças do mercado interno? Primeiro, a geração de mais de 10 milhões de empregos diretos nessa toda a cadeia produtiva que eu expus para vocês. Depois, mais de 5 bilhões de impostos diretos, mais de 20 bilhões de impostos indiretos, de tudo que vai gerar ali. Mais de 200 bilhões de investimentos nacionais, falando de toda a indústria, todo o comércio e todo o serviço. E quem vai ser impactado diretamente? Imobiliário, construção, móveis, decoração, indústria, logística, transporte, educação, hotelaria, gastronomia, segurança, entretenimento, comunicação. Pontos positivos numa análise SWOT interna. E vamos falar do mercado externo, então? Primeiro vamos falar de ameaças. No G20, e somente 2 países, somente o Brasil e 2 países islâmicos não têm cassinos de jogos. Como nós falamos, aqui tem Mega Sena, aqui tem Telecena, aqui tem Turf. Por que não ter cassinos? Por que não ter os jogos online? Nós já temos os demais, precisamos aprovar isso. Mundialmente, mais uma ameaça, os jogos faturam mais de 527 bilhões de dólares. E o Brasil está fora desse mercado. Isso é só faturamento dentro dos cassinos. 527 bilhões de dólares. Nós estamos fora desse mercado. E o terceiro, o Brasil perde competitividade na atração de turistas, eventos internacionais, investimentos estrangeiros. O Convention Bureau de Las Vegas tem mais de 500 colaboradores para captar eventos, para ser evento de médico, evento público, evento de turismo, para receber. Então, fortalecer toda uma cadeia produtiva. E nós vamos agora para as oportunidades, quando nós falamos de mercado internacional externo. Até 70 bilhões de dólares de investimento estrangeiro
7 vezes 5, 35. Nós estamos falando de 350 bilhões de reais que podem entrar na economia, fazendo uma legislação mais abrangente. Nós vamos aumentar o quadro de exportações brasileiras, nós precisamos melhorar essa nossa balança comercial, nós vamos aumentar a competitividade no turismo internacional. O Brasil recebeu 6 milhões de estrangeiros, podia estar recebendo, igual a França, 86 milhões. Nós vamos captar eventos e congressos internacionais de vários segmentos da economia e nós vamos implementar novas tecnologias. Ou seja, só tem razões interessantes e importantes para que a gente possa aprovar de uma forma abrangente, democrática e liberar essa questão dos jogos. E finalizo deixando uma mensagem de Philip Kotler, que é o papa do marketing mundial. Ele fala que boas empresas satisfazem a necessidade de clientes, ótimas empresas criam demanda. Colocando para o nosso mercado, hoje nós não estamos nem atendendo às necessidades da população, em renda e tudo mais, e aprovando a questão dos jogos e cassinos, vamos criar demanda. Nós estamos criando os novos mercados e novas oportunidades para a economia do Brasil. Muitíssimo obrigado, parabéns a todos. Muito obrigado ao senhor Bruno Omori. As coincidências, eu não sabia desse detalhe, que tem uma satisfação de ser seu correligionário no mesmo partido e